Bom dia, pessoal. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Essa nossa aula de hoje vai completar um pouquinho lá a atividade que vocês têm para fazer sobre o artigo de opinião. Que lá no artigo de opinião, a atividade é o seguinte, vocês têm que ler, depois vocês vão ter que grifar em cada parágrafo a ideia central, o principal de cada parágrafo. Grifando, vocês vão ter que montar um mapa conceitual. Tá? Um mapa conceitual deste artigo de opinião que vocês leram e que vocês grifaram. Ok, mas o que é, professor, o mapa conceitual? Então, a nossa aula de hoje eu vou estar explicando um pouquinho o que vem a ser esse mapa conceitual para que vocês consigam fazer o mapa conceitual de vocês aí na apostila, tá? Então, o que é um mapa conceitual? Primeiro que ele é um gênero textual, ou seja, ele é um tipo de texto, tá? Ele é um tipo de texto que vai ajudar vocês, irá ajudar vocês a compreender mais o assunto. Na verdade, ele é um resumo, como se fosse um resumo em tópicos, em setas, digamos assim. Coloquei uma definição assim bem simples aqui, ó. Um mapa conceitual é um diagrama ou ferramenta gráfica que representa visualmente as relações entre conceitos, olha lá. Mapa conceitual, ele vai trazer conceitos daquele assunto que nós estamos estudando. E acaba descrevendo algumas ideias, como caixas ou círculos, também chamado de nós, que são estruturados hierarquicamente e conectados com linhas ou setas, tá? Nós vamos estar vendo exemplo disso daqui. Então, na verdade, gente, o próprio nome já diz, mapa. Um mapa, um desenho. Conceitual, do quê? De conceitos. Eu vou mostrar aqui dois mapas conceituais que são feitos no computador. Por isso que fala aqui através de diagramas, de caixas, de círculos. E depois eu vou mostrar para vocês mapas conceituais feitos à mão, que é o que vocês vão fazer aí em casa. E eu fiz um aqui para dar de exemplo para vocês. Vamos lá no próximo slide? Olha lá. Exemplo de mapa conceitual. Isso aqui seria um mapa conceitual feito aí no computador, com os diagramas, com as caixas de texto. Então, observa que aqui eu peguei um assunto qualquer, tá, gente? Seria o tema, tá? Isso aqui seria o eixo. A partir daqui, ó, parcelamento do solo urbano, vai? Acho que é um mapa conceitual de geografia, se eu não me engano. A partir desse eixo aqui, sairá as setas. Ó lá, tem diversas setas. Vai para uma seta que dá ideia em outra coisa. Tudo relacionado sobre o assunto principal. Então, o assunto principal está aqui e dele saem os conceitos que se sugerem do assunto. Um outro slide. Olha aqui. Aqui é um slide sobre variedade linguística, tá? Variedades linguísticas, né? Aqui, olha lá, ele é o principal, ele é o meio. Dele vai sair, ó, dois eixos. Um do lado direito, um do lado esquerdo. Saiu aqui, registros. Registros, o que significa registro? Quando você registra, quando você escreve. Do registro vai sair a formalidade, que é a língua formal e a informal. E vai sair do registro também a modalidade, tanto a fala quanto a escrita. Então, olha só. De um eixo saiu um, que saiu outro. E do outro lado nós temos o quê? Os dialetos. Que deles saem os regionais, de geração por idade, de sexo, de escolaridade, de classe social. Ou seja, isso aqui é um mapa conceitual. Com essas palavras-chave, vai fazer com que você lembre o que significa aquele conteúdo. Então, na verdade, ele nos facilita a compreender um texto e as suas definições. Agora eu vou dar outros exemplos aqui. Só um pouquinho. Por que eu não estou indo? Isso aqui é um mapa conceitual. Qual é o assunto desse mapa conceitual? Texto narrativo, certo?
Dentro do texto narrativo, o que nós já aprendemos lá atrás? Nós aprendemos que tem personagens, que o texto narrativo tem um tempo, tem o tipo de narrador, ele tem que ter um narrador, ele tem um espaço, ele tem um enredo. Beleza? Observaram que saíram setas? Olha lá, do tema principal, o tema principal está no meio, o tema gerador. Dessa seta, beleza, quer dizer que texto narrativo tem que ter personagem, ok? E o que são esses personagens? Agora eu vou trazer um conceito para vocês. Constituem os seres que participam da narrativa, interagindo com o leitor de acordo com o modo de ser e de agir. Então, eu trouxe um conceito do que são os personagens dentro de um texto narrativo. Tempo. Retrata o momento em que ocorrem os fatos, ou seja, é o tempo da narrativa, o que vem a ser o tempo dessa narrativa. Isso, gente, é um mapa conceitual, ele traz conceitos principais de um determinado assunto. Narrador, beleza, o que é o narrador? Ele funciona como mediador entre a história narrada e o leitor ou ouvinte. Isso é o narrador, o que o narrador faz. Tá? E dentro do narrador, nós temos 3 tipos. O narrador personagem, uma outra definição, aquele que narra em primeira pessoa. Temos o narrador observador, que relata os fatos e que se observa em terceira pessoa. E temos o narrador onisciente, tá? Que ele observa, sabe e revela tudo sobre o enredo. Então, observa que do texto narrativo saem as setas com os elementos principais sobre esse assunto. E dentro desses elementos principais, existem conceitos. É isso, gente, que é o mapa conceitual. Então, aqui tem um mapa conceitual de texto narrativo. Observa que ele é bem ilustrado, ele é colorido. Para que isso? Para chamar a atenção. Para que a hora que você for estudar, você bate o olho, pega e você consegue entender. Vou colocar aí outro exemplo de mapa conceitual. Por exemplo, olha lá, peguei da matéria de ciência sobre vírus, por exemplo. E aí observa aí, ó, diversas setas com definições do que é vírus, as características dos vírus, os tipos de vírus. Observa que ele está bem colorido. Isso aí foi mais um exemplo de mapa conceitual. Olha lá, outro exemplo de mapa conceitual, doenças virais. Diversas setas. Por quê? Cada seta dessa que sai é de uma doença viral. Então, vamos lá. A catapora é uma doença viral. O que vem a ser a catapora? Tem pequenas dois conceitos bem curtinhos do que vem a ser a catapora. E assim com as outras setas que saem das doenças virais. Vamos pegar agora... Olha lá, o mapa conceitual de um artigo de opinião. Nós vimos lá na aula anterior que é um artigo de opinião, certo? Um mapa conceitual bem simples. Coloquei aqui o eixo, o assunto, o artigo de opinião. A gente sabe que o artigo de opinião ele tem que ter um título. Eu poderia colocar aqui o conceito do que é título. Eu não coloquei título. O artigo de opinião tem quem assina, que é o articulista. O artigo de opinião, gente, aqui tá bem, não saiu com essa cor de caneta que eu fiz, mas seria o olho, tá? Tá escrito aqui olho. Ele fica abaixo do título. Aqui, crédito completo do articulista. Falei para vocês lá na aula passada. Ou seja, é um complemento sobre quem é o articulista. Temos aqui embaixo, olha lá. O artigo de opinião, ele tem que ter uma introdução. O que vem a ser a introdução? Ele apresentação do tema. Ele tem um desenvolvimento, que é a exposição dos argumentos. E ele tem uma conclusão, que é a apresentação de uma ideia para solucionar o problema que foi proposto. Então, olha só, o que nós temos aqui nada mais é do que um mapa conceitual sobre um assunto que nós estudamos nas aulas passadas aí, que é um artigo de opinião. Então é isso, pessoal, que vocês vão ter que fazer, vocês vão ter que
montar um mapa conceitual, só que do que, professora? Em cima do artigo de opinião que vocês leram na apostila. Pegando a ideia central de cada parágrafo e montando um mapa assim, bem colorido, com setas. O que será no meio, professora? Qual que será o eixo? O tema, o assunto que está sendo trabalhado aí no artigo de opinião que vocês vão ler e vão fazer. Tá bom, pessoal? Uma boa atividade para vocês.